Bom dia, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O programa de hoje está literalmente uma delícia para agradar os paladares mais refinados e os ouvidos mais exigentes. Confira os assuntos de hoje. Conheça o trabalho da tia Lina, que produz alcachofra, a estrela do seu restaurante em São Roque. Consórcio entre gramíneas e leguminosas garante um pasto mais saudável e produtivo. Expo Inter migrou para o mundo digital, sem perder seu charme e tradição. Rui e Lucas Tornesi vão trazer boas histórias e muita música de qualidade. Bom, né? Então se prepara, porque o programa Revista Rural começa agora. O consórcio entre gramíneas e leguminosas é sempre uma boa alternativa para garantir o equilíbrio e a produtividade da pastagem. Por ser de dimensões continentais, o Brasil tem seu agronegócio específico em cada estado ou cidade do país, em relação aos cultivos ou criações. Na região de Andradina, Mato Grosso do Sul, por exemplo, os avanços da agricultura, numa região onde a pecuária predomina, já são notados pelos especialistas. A região ela é característica, né, de pecuária, então a agricultura está avançando, está tendo um desempenho muito interessante, mas dois pontos devem ser frisados. A nossa entre-safra, aqui ela relativamente seca, e na safra, durante o verão, são recorrentes os veranicos, aquelas 2, 3 semanas com falta de chuva, são bem tradicionais. O produtor já está acostumado com esse cenário praticamente toda a safra, diferente lá do Mato Grosso, que tem uma regularidade muito maior na ocorrência de chuvas. Então a gente tem que preparar o nosso sistema de produção pensando nessas situações, ou seja, vai dar muito mais estabilidade para o produtor. É claro que o milho na entre-safra, muito interessante, potencial de viabilidade econômica, mas por que não focar ele às vezes numa condição melhor do talhão, numa época de semeadura em que o zoneamento agrícola de risco climático vai falar, ó, legal, aqui tua probabilidade de sucesso é melhor. Se a entre-safra vai causar um cenário mais desfavorável para o milho, o produtor tem como opção trabalhar a diversificação de plantas que vão trazer mais qualidade ao sistema de produção, ou seja, realizar o consórcio entre gramíneas e leguminosas. As gramíneas forrageiras, isso aí não tem para ninguém, né? Elas são muito agressivas, muita quantidade de palha, raiz no perfil do solo, então são plantas que vão muito bem nessas condições de entre-safra mais seca, né? Ter o solo ali bastante vegetado. E por que não as leguminosas de cobertura, que já têm características mais distintas. Por exemplo, aquele potencial de incorporar nitrogênio via fixação biológica de nitrogênio, ou seja, uma qualidade gratuita, um potencial de controle de nematóides, se essa for uma limitação ali do talhão do produtor. Então tentar agregar os pontos positivos desses dois grupos de plantas, que vai favorecer, claro, que a soja em sucessão, um próximo milho que vai entrar em uma outra entre-safra, vai agregar bastante pontos positivos. Com o maior valor nutritivo das leguminosas, especialmente em relação aos teores de proteína na forragem e da capacidade dessas plantas de incorporarem nitrogênio ao solo, a contribuição para a produtividade da pastagem e para a economia no uso de fertilizantes nitrogenados também é notado por quem adota o sistema. Porém, é preciso ter cuidado para que tudo saia da melhor maneira possível. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aí depende muito da leguminosa de cobertura. Às vezes o pessoal generaliza a informação. Por exemplo, crotalária, todas fixam o nitrogênio, todas têm resistência a nematóide. Não, então a gente tem que ter um pouco de critério
técnico. No caso, se tem a presença do animal, a Crotalaria spectabilis, ela é tóxica, a breviflora. Já diferente da ocroleuca, da junça, ou o próprio feijão guandu, que é bastante interessante. O feijão calpi, né, que já é uma técnica utilizada lá no Mato Grosso, bastante interessante, que vai melhorar a qualidade dessa forragem, né, desse alimento para o animal na entre-safra. Então é um modelo de produção que ele fica muito alinhado, tanto em área para produção de palha, em quantidade e qualidade, como para oferta de alimento para o animal em sistemas de integração. Com a boa expectativa que o consórcio traz, Rodrigo mostra como de fato funciona o sistema, para que o produtor possa observar a exploração do solo acontecendo. Nessa trincheira, a ideia é evidenciar um pouco mais então, o papel do sistema radicular dessas plantas. Aqui nesse caso, a gente tem uma gramínea forrageira, né, uma braquiária solteira, fica muito evidente, né, a exploração do perfil do solo em camadas bem profundas. A planta está trabalhando, ela está absorvendo nutrientes, lá embaixo a água está trabalhando durante esse período. Então a ideia de incluir as leguminosas de cobertura aí no circuito, né, elas acabariam trabalhando mais a parte superficial do solo, né, que isso é bem típico das leguminosas, né, um sistema radicular mais pivotante, ou seja, ele vai atuar mais naquela camada superficial, vai ser importante para ativação da microbiota do solo, ou seja, a atividade de micro-organismos vai ser mais intensificada. Que a mulher tem grande força e importância dentro do agronegócio, ninguém duvida. E para tratar de assuntos como superação e resiliência, sucessão familiar, gestão financeira da propriedade e as perspectivas para o setor no cenário político e econômico, foi realizado o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Seguindo todos os protocolos sanitários na luta contra o coronavírus, o evento foi realizado de forma virtual e reuniu cerca de 10 mil mulheres que atuam em mais de 200 cooperativas de todo o país. Mulheres do agro que atuam nas mais diversas funções, dentro e fora da porteira, também puderam se inscrever e participar do encontro. Em um ano desafiador como este de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, o agronegócio vem se destacando na balança comercial. Tem registrado aumento nas exportações e na abertura de novos mercados. E neste cenário promissor, as mulheres têm tido um papel fundamental em cargos de liderança e gestão dentro e fora das propriedades. Para equilibrar tudo isso e falar sobre a importância das mulheres e das cooperativas, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas reuniu cerca de 80 painelistas e palestrantes para falar sobre temas como sucessão familiar, superação e resiliência, gestão financeira das propriedades, as perspectivas para o agronegócio e o atual cenário político e econômico. No total, foram mais de 137 mil acessos em apenas 2 dias de evento. E as palestras continuam disponíveis até o dia 6 de outubro, então para todos que quiserem acompanhar. Com potencial de expansão da área plantada para pelo menos 20 mil hectares nos próximos anos, com uso de tecnologias de manejo e de variedades atuais, a triticultura no oeste da Bahia pode contribuir na busca pela autossuficiência do Brasil no cereal. Das cerca de 12,5 milhões de toneladas consumidas internamente, apenas 6,81 milhões deverão ser produzidas no país neste ano, segundo estimativa da Conab. A área plantada com trigo na Bahia em 2020 é de cerca de 3 mil hectares, com produção de aproximadamente 17 mil toneladas, o equivalente a uma produtividade média de 5,66 toneladas por hectare. Como todas as grandes feiras do país, a Expo Inter buscou na tecnologia uma saída para manter a tradição e fazer um evento à altura de sua importância. No coração do Rio Grande, um dia eu fui morar.
A Expo Inter, feira que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul, é sempre um dos eventos mais esperados do ano. Não só pela sua importância para a economia, tanto do estado como de todo o país. Ela é única e um símbolo da atividade dos Pampas, numa das regiões de maior peso do agronegócio brasileiro. Assim, mesmo com a pandemia, não seria possível passar em branco, principalmente porque o Parque Assis Brasil, onde a feira acontece, está completando 50 anos. A solução encontrada foi a realização de um evento semipresencial, restrito aos animais e tratadores, respeitando todos os protocolos de segurança decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus. As provas esportivas, entre elas o freio de ouro e os campeonatos morfológicos, foram transmitidos ao vivo em 4 canais. Palestras, debates e reuniões técnicas também aproveitaram a tecnologia disponível para enriquecer a programação do evento. A gente vê que o agronegócio ele acaba a todo ano se inovando, a todo ano buscando essas novas tecnologias para agregar valor à propriedade, para agregar valor sempre ao produtor, ao produto. O Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Agricultura, o fortalecimento desses programas, o fortalecimento dessa política voltada ao agro, e a gente sempre está dando a resposta. E nada melhor que nós, promotores da nossa Expo Inter, junto com as entidades, a gente buscar essa inovação. Então, nesse momento de pandemia, um momento que está trazendo muitos desafios para o executivo, nós também buscar esse desafio que é a nossa Expo Inter de trazer essa modernização. Pouco mais de 1.000 animais participaram da exposição, que corresponde a 1/3 do que o evento costuma reunir. A agricultura familiar não ficou de fora, apenas participou de uma maneira diferente. Além de um e-commerce no site da feira, os produtores também contaram com um drive-thru para vender seus produtos. Satisfeitos com o resultado, os promotores querem manter no ano que vem toda a parte digital, servindo como um plus para a exposição, uma das maiores do país. 2020 não tem sido naturalmente um ano fácil, mas dizem, né, que é nas dificuldades que se forjam, né, no mar turbulento aí é que a gente vê a formação dos melhores marinheiros, então todos nós certamente sairemos mais fortes. E no agro, né, quem lida com o agro enfrenta as intempéries, como eu sempre digo, o imponderável do clima. Começamos, aliás, o ano enfrentando uma grande estiagem que abalou, né, os produtores em função da quebra de produção, mas estamos aqui, e estão eles aqui, os produtores, participando de mais uma Expo Inter, celebrando as suas próprias façanhas e a superação dessas dificuldades. Tá gostando? Então fica aí, que a gente volta já. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. Dá orgulho ser produtor rural. Trabalho duro, faça chuva ou faça sol. Tirar da terra tudo o que ela tem de melhor, colocando comida no prato de todo brasileiro. Informação, nosso maior insumo. Revista Rural. Você precisa ler. Verticalizar a produção é sempre uma boa alternativa para aumentar os ganhos. A tia Lina sabe muito bem disso
E na mesma propriedade, produz alcachofra e mantém um restaurante que conta com uma clientela bem fiel. A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais importância e espaço dentro do agronegócio brasileiro. E aqui na região de São Roque, interior do estado de São Paulo, Tia Lina, proprietária de uma cantina italiana, aproveita o seu espaço para fazer o cultivo da alcachofra. Filha de italianos, Tia Lina veio para o Brasil ainda na barriga da mãe e brinca que seu pai trouxe cepas de alcachofra na mala, de tão próxima que é a sua relação com a flor. Desde criança eu já brincava de esconde-esconde no meio dos pés de alcachofras. Então a alcachofra sempre esteve presente em toda a minha vida, sempre consumimos alcachofras, meus pais plantavam, todo mundo plantava para presentear os parentes que moravam na cidade, que não tinham. Sempre gostei de alcachofras e sempre comi, então sempre tive no quintal alcachofras. Mesmo com a proximidade com o cultivo, ela nunca imaginou que a alcachofra seria parte de sua renda e sucesso gastronômico há quase 20 anos. Eu já fiz um pouco de tudo na vida. Eu já fiz desenho de moda, já costurei e já trabalhei em cozinhas também. Mas quando eu comecei a fazer a comida, eu comecei a fazer comida congelada e levava na feira. Então eu vendia comida congelada. E de repente eu comecei a abrir 50 lugares aqui para servir a minha massa com molho. E eu introduzi alcachofra nos meus pratos. Eu uso para fazer pastel, uso para rechear lasanha, para fazer molho para macarronada. Eu uso alcachofra para fazer pratos de entrada. Então deu uma harmonização muito boa, ficou muito saboroso a massa com a alcachofra. Além da ideia de utilização na cozinha, Tia Lina também pensou nos clientes mais curiosos, quando há 3 anos resolveu implantar o cultivo da cultura. Eu resolvi trazer um pouco aqui para minha horta para as pessoas verem de perto, para ter essa experiência do que é um pé de alcachofra, do que é uma flor, do que é uma fruta de alcachofra, na verdade, porque antes de ser flor era uma fruta. E a gente come aquele botão que é a florescência, né? Mas então, porque ela é uma planta diferente, bonita, e as pessoas podem tirar umas fotos e conhecer, por isso que eu trouxe a horta aqui para perto do restaurante. O povo é curioso, eu acho que é bonito isso, sabe, o interesse pela coisa, pelo diferente. Mas eu vejo assim, muito apreciadores de alcachofras, que gostam mesmo e que querem ver como é a planta. Apesar de ser uma produção pequena, a cantina conta com 1.000 pés de alcachofra, que em uma única safra por ano dão cerca de 5.000 frutas. E isso não é o suficiente para atender a demanda. Ela é perene, então ela floresce uma vez por ano. Então nós vamos ter alcachofra durante a primavera. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, conforme o clima, ela pode se prolongar a safra. Uma grande parte eu uso no restaurante, mas não é suficiente. A demanda não dá, eu tenho um parceiro, o Dário Moraes, que me fornece alcachofras. O manejo da cultura não é dos mais difíceis, e a produtora conta que não realiza o convencional, o que faz com que seus pés de alcachofra sejam mais baixos do que os tradicionais. Eu pulverizo ela com óleo de nim, que é um produto natural, e nós usamos esterco de galinha, de cavalo, usamos farinha de osso, farinha de girassol, para enriquecer um pouco o solo, para ela produzir bem. Ela não dá muito trabalho, o manejo dela é fácil, só não pode faltar água, nem pode pôr muita água. Então você viu que eu plantei na encosta, que a encosta ela é um pouco úmida, mas não é muito seca também. Ela não pode ser de baixadas com muita umidade, que daí não dá certo. E também não usa muito produto para manutenção, tem uns bichinhos aí que atacam, mas não atacam tanto. Tanto no plantio quanto na colheita, ter precaução e adotar técnicas corretas de manuseio, como, por exemplo, cobrir as plantas para que a cor roxa dos frutos se mantenha por mais tempo, são importantes para não perder nenhuma propriedade que a flor oferece.
Eu uso luvas porque ela é amarga, primeiro, ela oxida a mão da gente, vai escurecendo toda a pele, ela tem um pigmento, né, que oxida muito rápido, então para manusear você tem que pegar as luvas, e também ela é amarga. E o interessante dela ser amarga, depois que você cozinha ela, o amargo vai tudo embora, é muito interessante. E por falar em colheita, a alcachofra dá cerca de 5 flores por pé. A primeira que sai, ao centro da planta, é a maior, aquela que de costume se come a pétala. Ao lado, brotam mais 3 ou 4 que são selecionadas por tamanho e assim seguem para o aproveitamento culinário. Não se perde nada, o que as grandes são degustadas puxando as pétalas, tal, ou feito com diferentes molhos, tal. E as menores nós fazemos conserva com elas, a gente envasa e dá uma conserva bem saborosa. A chefe Carol Góes, filha da tia Lina, é quem comanda a cozinha do restaurante. E como manda a tradição de família, também desde pequena tem o contato com a flor. Segundo ela, quem vai à região de São Roque geralmente busca por vinhos, mas acaba se surpreendendo com a experiência gastronômica proporcionada pela alcachofra há quase 2 décadas. O que minha mãe fez de muito bacana naquela época, eu ainda era pequena, só me ajudava, né, a fazer bagunça, ela ligou esse conceito da alcachofra com a massa. Então isso funcionou muito bem aqui no restaurante. Hoje nós temos sim, o público vem para cá para comer, principalmente o rondelli 4 queijos com alcachofra. E isso é muito legal, porque agora com a plantação ali atrás, as pessoas vêm, vão olhar, vão curtir, vão entender como que surge essa alcachofra, né? Bom, a gente já conheceu a produção, visitou lá como a tia Lina produz as alcachofras e agora a chefe Carol, ela preparou aqui um banquete, né? Serviço completo com as alcachofras que são feitas aqui na cantina tia Lina. Chefe, o que você preparou pra gente? Tem entrada, tem prato principal, tem sobremesa? Conte pra gente. Aqui tem uma refeição completa. A alcachofra ela é bem versátil, Então nós temos aqui um antepasto, que é uma alcachofra cozida, é o vinagrete. Temos o pastelzinho também, que é uma boa entrada. Aqui é só aquela alcachofra bem pequenininha, empanadinha também. Daí nós tiramos um pouquinho o espinho, mas ela é bem fininha também, não tem problema. Aqui nós temos só o fundo da alcachofra empanado, temperadinho também, uma geleia de pimenta. Depois nós temos de pratos quentes. Nós temos aqui uma alcachofra recheada. Essa daqui é feita bem à moda italiana, com salame, lombo canadense, uma farofa de pão. Depois aqui tenho também alho e óleo, tá? E para encerrar, um sorvete com alcachofra doce. Esqueci de contar, pelo amor de Deus, o meu rondelli 4 queijos com alcachofra. Esse foi um prato, foi praticamente o pioneiro aqui no nosso restaurante. Hoje... Tem para todos os gostos, todos os tipos, o pessoal pode se esbaldar de comer alcachofra. Com certeza. De janeiro a agosto de 2020, o agronegócio paulista apresentou um aumento de 10,7% nas exportações, alcançando 11,10 bilhões de dólares, e redução de 13,9% nas importações, totalizando 2,73 bilhões de dólares. Com estes resultados, o superávit é de 8,37 bilhões de dólares, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Os principais grupos nas exportações do agronegócio foram o complexo sucro-alcooleiro, o complexo soja, carnes, produtos florestais e sucos. Somados, eles representam 78,9% das vendas externas setoriais paulista. O volume de produção dos cafés do Brasil para a safra de 2020, somadas as espécies arábica e conilon, está estimado em 61,62 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa um aumento de 25% em relação à safra de 2019. A produtividade também apresentou uma evolução de 20,2%, alcançando 32,7 sacas por hectare.
Questões climáticas favoráveis, investimentos em tecnologias e a erradicação de áreas pouco produtivas são os principais fatores que justificam o aumento da produtividade brasileira de café. Minas Gerais segue como o maior estado produtor brasileiro, com produção estimada em 33,46 milhões de sacas de 60 quilos. Em segundo lugar, vem o Espírito Santo, com 13,6 milhões de sacas, e na sequência aparece São Paulo, com a produção na casa das 6,15 milhões de sacas. Hoje tem estreia no programa Revista Rural. O quadro Papo de Violeiro vai trazer curiosidades sobre a viola caipira, este instrumento que é a cara do Brasil. E, é claro, muita música de qualidade. Confira. Olá, povo da Revista Rural. Aqui quem fala é o maestro Rui Tornese, da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E aqui é o Lucas Tornese. Estamos aqui diretamente da biblioteca aqui do Instituto São Gonçalo, sede da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E a partir de hoje estaremos sempre acompanhando vocês aí, mostrando a nossa viola caipira. E por que a viola, Lucas? A viola, né, é um instrumento que nos representa aí sempre muito bem, né? Então o som da viola, né, a origem, a tradição, tudo isso a gente vai trazer um pouquinho sempre para vocês aí. E quem trouxe a viola para cá? Os portugueses, né? Lá para 1500 mais ou menos, né, com a chegada dos jesuítas, tudo, e já trouxe esse instrumento na bagagem também, que bom, né, que aí deixou para nós esse belo instrumento aqui, que acho que nos remete tanto às coisas boas. E ela se instalou no sertão, e do sertão, como diz a música, né, veio para a cidade aí trazendo a medalha. E hoje a medalha que vem do sertão é o agronegócio, não é isso? É toda essa produção maravilhosa aí que tem sustentado o Brasil, levado o nome do nosso país aí como celeiro do mundo. E a viola representa muito bem isso, né, Lucas? Com certeza. Então nós vamos, a partir de hoje aí, estaremos, eu e o Lucas, falando dos autores, um pouco tocando sempre uma música, um instrumental aí, como também trechos do nosso ensaio da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, onde tem os solistas, cantadores e assim por diante. Nossa, completo. Completo, né? Um prato completo. E vamos começar então já tocando um pouquinho, mostrando aí umas coisas que a gente sempre faz aqui nas aberturas de congresso, dias de campo, que é o nosso... E o nacional, acho que é a música que mais nos representa. Então vamos lá, vamos embora. Até mais. Chegou a hora de nos despedirmos. Foi muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. E lembre-se, se você quiser ver este ou qualquer outro programa, a hora que quiser, é muito fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Combinado?
Um forte abraço e até a semana que vem. Tchau!